o iluminismo incentiva uma série de revoluções, uma série de revoltas. Zé louco, Pereira Funk, só fudeu. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de História e Geografia formado pela Unesp, certo? E hoje, sem muito buchiche, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar o iluminismo, ou também conhecido aí como movimento iluminista. Você deve estar perguntando, e aí professor, por que você tá nessa roupinha aí toda frufru, não tá chavão hoje? Então família, eu tô nessa roupinha aqui porque eu tô tentando imitar os caras, né? Tentando imitar os filósofos aí desse período iluminista, certo? Mas vamos lá, qual é a importância do movimento iluminista? O movimento iluminista, ele surge no final da Idade Moderna e é muito importante porque ele vai marcar o início da Idade Contemporânea, certo? Então ele vai ser muito importante para a história e até por isso a gente vai analisar o movimento iluminista muito mais a partir de uma perspectiva histórica. Tanto é, família, que eu vou lembrar de um autor, vou lembrar de um pensador aí que muitas vezes é esquecido, porque ele não é filósofo, a galera fica focando muito nos filósofos que é esse dele, mas ele foi muito importante também. Você sabe quem é, mas você vai pegar a visão quem é aí se você ficar até o final desse vídeo, certo? Então vamos lá, vamos começar como essa aula, vamos começar falando das características gerais do iluminismo, certo? Vamos lá. Primeira delas, o iluminismo nasce com o racionalismo do René Descartes, certo? É importante lembrar isso. O Descartes não está entre os filósofos mais importantes do iluminismo, mas ele é o que marca essa origem do movimento iluminista, beleza? Onde que vai ser o auge? Quando que vai ser o auge do movimento iluminista? Vai ser lá no século XVIII, na França, com alguns autores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que a gente vai falar deles ainda, beleza? Qual era o ponto fundamental do iluminismo? Era a razão. Eles acreditavam que a razão era a única fonte infalível e inesgotável de conhecimento. Todo conhecimento tinha que passar pela razão para ser comprovado ou não, certo? Então eles vão valorizar muito essa ideia da razão, essa ideia científica, o pensamento crítico e etc, certo? É um elemento fundamental aí de todos os filósofos iluministas. É isso que faz que todos eles sejam iluministas, mesmo tendo ideias diferentes, como a gente vai ver aí mais para frente. Além disso, uma grande defesa das liberdades individuais, liberdade religiosa, de expressão e da igualdade, que todo mundo nascia com os mesmos direitos e todo mundo tinha que ser julgado pelas mesmas leis. O que não acontecia, por exemplo, no período que eles viviam, que era o período dos reis. Então o iluminismo nasce também para contrariar esse período dos reis, esse período de antigo regime. Não sabe o que é antigo regime? Eu tenho uma aula, já falei sobre isso aí no canal. Tá aí como absolutismo e mercantilismo, que é o antigo regime, certo? Então depois vocês assistem essa aula aí quem ainda não assistiu. Então surge para contrariar tudo que vinha acontecendo durante a Idade Moderna. Os reis concentrando todo o poder, os reis julgando conforme eles queriam, então serve para contrariar também o iluminismo. Por isso que ele marca essa transição. Então é um movimento de caráter burguês. Fala, ih, professor, aí moiou. Se os caras eram burgueses, eles deviam ter mós ideias tortas. Já vou sair dessa aula. Não, família, calma aí, não sai não. Vocês vão ver que mesmo os caras sendo burgueses, eles tinham umas ideias de milhão, eles tinham umas ideias 1000 graus aí. Como assim, professor? O quê? Você tá defendendo o burguês? Não, família, calma aí. Por quê? Porque a gente tem que entender, sobre o ponto de vista histórico, que nem sempre a burguesia foi safada, se é que você considera assim, certo? Por quê? Porque lá na Idade Média, a burguesia era considerada uma classe social marginalizada, uma classe social inferiorizada, que não tinha prestígio, certo? E aí ao longo do tempo eles vão fazendo comércio, eles vão fazendo artesanato, vão crescendo economicamente, ao ponto deles quererem participar da política, mas até então eles eram bem desvalorizados. Eles começam a crescer na Idade Moderna e só vão se tornar safados, se é que você acredita assim, depois do iluminismo. Então vocês vão ver que tem umas ideias de milhão aqui, umas ideias da hora durante o iluminismo. Ainda mais se a gente pensar no período que eles viviam. Então a burguesia hoje, de um modo geral, ela tem uma visão conservadora. Mas nesse período iluminista, a burguesia tinha uma visão progressista. Eles queriam progresso para a sociedade, eles queriam mudança, eles queriam melhoria. Então é umas ideias da hora, umas ideias de 1000 graus, certo? Então, como eu já disse, marca é o pensamento de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vai acontecer mudanças tão loucas aí a partir do iluminismo que os caras vão falar, não, a gente vai ter que mudar de período, não é mais Idade Moderna, agora a gente vai chamar de Idade Contemporânea, certo? Então por isso que é tão importante. Vamos ver aí os autores? Vamos ver cada um deles? O primeiro autor que a gente destaca hoje, nada mais nada menos que John Locke, maluco nervoso das ideias. De Locke não tinha nada, certo? Então vamos lá, qual que era as ideias do John Locke? Primeiro de tudo, ele era conhecido como pai do iluminismo. É pouca coisa, família? É pouca coisa ou não é? Não, né? O cara era conhecido como o pai do iluminismo. Aí você fala, aí, professor Pereira, mas não surgiu com o Descartes? Como que o pai é o John Locke? Então, como eu disse, o Descartes foi a origem, mas ele não tá entre os principais. Então, o primeiro aí que teve uma grande relevância foi o John Locke, por isso que ele é chamado aí de pai do iluminismo, beleza?
Ele era sensacionalista. Você fala, ih, professor, já começou as ideias erradas aí de novo. O cara defendia o da Atena, velho. O cara gostou. Não, família, nada a ver. Esquece essas ideias aí. Sensacionalista nesse período, nessa ideia iluminista, queria dizer que ele valorizava os sentidos humanos, que ele acreditava que era possível obter conhecimento a partir da percepção sensorial do ser humano, pela visão, pela audição, papapá e tudo mais, certo? Claro que para isso tinha que passar pela razão, a razão era mais importante, mas ele valorizava também a percepção sensorial. Isso que é o sensacionalismo do Locke, beleza? O que mais? Ele falava que o ser humano, ele não nascia mal, como Hobbes falava antigamente. Se você não conhece o Hobbes, está na aula sobre absolutismo. Mas ele não falava que o homem nascia mal, o Locke. Ele dizia que o homem nascia como uma folha em branco. E as suas experiências, a sua vivência ao longo do tempo, que ia escrevendo se o homem seria bom ou se o homem seria mal. Ó que louco. Isso ele chama de teoria da tábua rasa, famosa aí, teoria do John Locke, beleza? Além disso, ele falava, o ponto fundamental aqui para nós da história, ele falava nos bens civis. O que era? Era o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então isso aqui é muito importante. E já começa a nascer o próprio discurso aí da Revolução Francesa aqui no Locke, de liberdade, igualdade, fraternidade. Para ele isso eram bens civis, que eram bens inalienáveis, que não poderiam ser corrompidos, que os homens já nasciam com esses bens e nada poderia tirar deles. E inclusive o Estado e as leis serviam para preservar esses direitos, e não ao contrário, como acontecia aqui no Antigo Regime, como acontecia no período do absolutismo, dos reis, que os reis tiravam a liberdade das pessoas, tiravam a igualdade das pessoas. Da forma que tá tudo errado. O Estado e as leis têm que garantir a nossa liberdade, a nossa vida e a nossa propriedade, os frutos do nosso trabalho, certo? Então ele vai falar em um contrato social. Por quê? Porque antes eles acreditavam que o Estado estava lá como uma força para oprimir as pessoas, para regular a ordem. Ele fala, não, o Estado não está para isso. O Estado existe como um contrato social para garantir esses direitos. As pessoas aceitam, tem que apoiar o Estado, tem que eleger um Estado para que esse Estado preserve os nossos direitos naturais, os nossos bens civis. Certo? Pegou a visão do John Locke aí? Então vamos pro próximo, família. O próximo também é pesadíssimo, que é o Voltaire. Se o Locke era conhecido como o pai do iluminismo, o Voltaire ficou conhecido como a encarnação do iluminismo. Ó que pesado, ó que cara louco. Então vamos lá, qual que eram as ideias do Voltaire? Bom, é bem interessante que o Voltaire ele escrevia várias obras, vários textos satíricos, irônicos. Por exemplo, ele fala, é proibido matar e quem mata vai pra cadeia. Menos se você for o Estado. Se você matar aí ao som de trombetas, se você matar aí centenas de pessoas ao mesmo tempo, aí não, aí você fica suave, porque você é o Estado. Então ele era bem satírico, bem irônico, incomodavam o Estado e a Igreja. Ele criticava muito o Estado e a Igreja, certo? Mas ele fica muito mais famoso, muito mais conhecido pela sua grande defesa. Ele era um grande defensor das liberdades individuais e também da igualdade jurídica, certo? Vocês vão ver que isso é bem importante para todos os autores iluministas, mas para o Voltaire ele destacou muito as liberdades de expressão, as liberdades religiosas, as liberdades individuais das pessoas, certo? Tem uma frase que é atribuída ao Voltaire que diz o seguinte: posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Essa é uma frase atribuída ao Voltaire, certo? Que resume um pouco aí das suas ideias, um pouco aí das suas visões, beleza? Pegou a visão sobre o Voltaire? Vamos pro próximo. Vamos para o Montesquieu. Se pronuncia assim porque ele é francês, o Barão de Montesquieu também, beleza? Montesquieu é um dos mais importantes para a história. Por quê? Porque ele que impacta a política de um modo gigantesco a partir de então. Porque ele vai dizer que o Estado deveria ser dividido em 3 poderes. O Estado não poderia ficar concentrado na mão de um único rei, como era aqui no Antigo Regime, como era no absolutismo. Não, o Estado tinha que ser dividido entre legislativo, executivo e judiciário. Um cria as leis, um governa de fato e o outro julga as leis e julga aí se as pessoas estão erradas. Para que isso? Para que não houvesse abusos, para não houvesse corrupções muito grandes ali dentro do Estado. Porque imagine só, se o rei cria a lei e o rei mesmo que julga a lei, o rei está isento da lei. Porque se ele cria, ele pode criar se livrando. Se ele julga, ele pode julgar se livrando. Então não dá certo. Então, claro que ele cometeria abusos. Então era por isso que ele propõe essa divisão dos poderes. Aí você fala, professor, mas já é assim. A nossa sociedade é assim. É, família. Por isso que é tão importante o Barão de Montesquieu. Por quê?
A ideia dele foi tão importante que a maioria dos países adotam isso hoje, mas quando ele escreveu isso não era comum, isso era revolucionário. Tá vendo como as ideias dos caras eram revolucionárias pro seu tempo? Para hoje não, mas para o seu tempo eram bem revolucionárias, certo? Além disso, ele foi o primeiro, um dos primeiros a falar sobre governos, sobre mandatos, sobre duração. Ele vai dizer o seguinte: é indispensável compensar a grandeza de poder com a brevidade de duração. Então ele fala que tem que ter um revezamento de ideias, tem que ter mandatos curtos, cada governante tem que ficar pouco tempo no poder para que haja um revezamento de ideias, haja pluralidade dentro da política, que é um conceito aí bem interessante também, do Barão de Montesquieu, certo? Pegou a visão sobre Montesquieu? Então vamos pro próximo, família. Vamos para quem? Vamos pro Rousseau, que na minha opinião é um dos mais loucos de todos. Claro que você não precisa concordar comigo. O Rousseau, ele é um autor que fala muito sobre o contrato social. Família, sobre o contrato social. Esse contrato social do Rousseau é diferente do contrato social do Locke, por exemplo. O contrato social do Rousseau, ele é muito mais democrático, muito mais participação popular. Então ele é bem interessante. Ele vai chegar a ser conhecido como o pai da democracia, ou o profeta da democracia, as ideias do Rousseau. Por quê? Ele dizia que o homem é bom por natureza, o homem nasce naturalmente bom, a sociedade é quem corrompe. E aí o homem, sendo naturalmente bom nas ideias do Rousseau, ele acreditava numa coletividade, que os seres humanos, eles tinham os bens gerais. Então os seres humanos deviam abrir mão dos seus bens privados, abrir mão dos seus interesses particulares e apoiar os bens gerais, os bens coletivos. E isso seria o seu contrato social, quando a sociedade abre mão do seu bem individual e foca nos bens gerais, nos bens coletivos, formando um Estado que pensa nos bens coletivos das pessoas, aí a gente tem um bom contrato social na visão do Rousseau, certo? Esse é o Rousseau. Além disso, ele dizia que essa sociedade que corrompe era a sociedade da propriedade privada. Ele vai ter uma frase que essa eu não preciso nem ler, família, que ele diz o seguinte: aquele que, tendo primeiro cercado um terreno e lembrado de dizer, isto é meu, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, horrores, assassinatos teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas, lembrasse de dizer, livrai-vos de escutar esse tolo, estareis perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Então essas são umas ideias aí do Rousseau. Porque para ele, quando a primeira pessoa cercou um terreno e falou que era dela, surgindo a propriedade privada, começou a haver conflitos pela essa propriedade privada, começou a haver conflito entre as pessoas e aí foi a raiz de todos os males da sociedade que a gente vive. Pegou a visão do Rousseau? Vamos para o último que a gente vai destacar aqui com mais detalhes, que é o Isaac Newton. E aí, ele não é filósofo, exatamente, família. Esse que eu falei que muitas vezes era esquecido. O Isaac Newton, ele foi importante porque ele submeteu a interpretação da natureza, toda a interpretação do universo, a uma lógica mecânica e matemática. E daí que ele tirava da igreja o poder de explicar o mundo. Ele vai dizer o seguinte: cada partícula de matéria no universo atrai todas as outras partículas com uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas e diretamente proporcional ao produto das respectivas massas. Entendeu, família? Se não entendeu, nem eu, família. Não é da minha área, né? Não é da história, não é da filosofia, não é da minha área. Mas o que é importante é isso mesmo. O que é importante é que com essa explicação dele, com essa teoria dele, ele tirava da Igreja Católica o direito de explicar o mundo. Ou pelo menos a única visão de explicar o mundo, certo? Então por isso que foi importante aí também para esse movimento iluminista. Ele explicava também a partir da razão. Beleza? Então vamos lá. Ainda a gente teve outros pensadores, outros autores. Quem são eles? A gente tem, por exemplo, o Denis Diderot, que falava que tinha que matar o último rei enforcado nas tripas do último padre. A gente tinha o David Hume, que era um cara bem democrata também, contra a propriedade privada, parecido com Rousseau. Além deles tinha o Allen Burr, tinha o Francis Bacon e vários outros aí. Claro que se a gente fosse citar todos, a aula ia ficar gigante, certo? Então esses bastam. Mas como que a gente vai terminar a aula de hoje? A gente vai falar das influências, o que foi marcante para a história a partir do iluminismo. Porque o iluminismo incentiva uma série de revoluções, uma série de revoltas, de mudanças na sociedade, e é por isso que marca o pensamento de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea.
contemporânea. Vamos lá ver alguns exemplos? Influenciou a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que é justamente o que marca essa transição de períodos, essa transição de eras. Influenciou a Primavera dos Povos, a Revolução do Porto, em Portugal, e até no Brasil, a Inconfidência Mineira tinha reflexos, tinha influência aí no Iluminismo. Certo, família? Então dá pra ver que realmente marcou muito a história da humanidade o pensamento iluminista, certo? Então é isso, família. Espero que vocês tenham pegado a visão, absorvido aí tudo certinho, tudo beleza. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, ativa o sino, curte esse vídeo, comenta, deixa aí que eu quero saber qual desses autores você gostou mais, qual dessas visões você pegou melhor. E é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus e progresso pra nós, certo? Fé nas crianças.